Eu sempre costumo dizer, por que que o direito das famílias ele é tão palpitante? Porque ele está na vida de todo mundo. Quem nunca passou por um divórcio, por uma traição, quem nunca namorou, quem nunca viveu união estável, ou que teve um problema com pensão alimentícia, com investigação de paternidade, com DNA, tudo isso é do mundo do direito das famílias. E se você não passou, você conhece alguém que passou, né? Então, hoje é uma linha muito, muito tênue a gente conseguir diferenciar o namoro da união estável. Então, vamos começar do começo. Você se referiu à nomenclatura de direito das famílias. Então, hoje, o direito ele vai se adequando aos fatos, né? Então, a lei ela fica lá estática e os fatos vão acontecendo. Então, por isso que existem jurisprudências, né, do STJ e dos tribunais superiores, justamente porque os casos práticos vão aparecendo e tem que resolver. Essa lei é oriunda de quantos anos atrás? Nós temos de 94, 96, nós tivemos 2 leis de união estável, mas hoje ela é regulamentada no próprio Código Civil. O artigo 1723, ele traz lá os requisitos. Só que o que que acontece? Com, a evolução do tempo, o namoro ele foi ficando sério, né. Então, a família, ela não é mais só aquela família tradicional, aquela família mamãe, papai e filhinho. Então, hoje nós temos configurações familiares diversas. E essas configurações familiares, elas precisam algumas ser reconhecidas e algumas já são reconhecidas, como as famílias homoafetivas, então, a união estável, né, a Constituição Federal reconheceu. Então, a própria Constituição Federal e o Código Civil já reconhecem a união estável como uma família, né. Então, o que é difícil? É você hoje comprovar a união estável se ela não for regularizada, se ela não for formalizada. Porque hoje opta em casar, é fácil, você tem a sua certidão de casamento que prova que você é casado. E a união estável? É, a gente vai chegar já já nesse tema, mas antes Sim. eu tenho que criar esse ato aqui, de 94, as primeiras ou as primeiras legislações. Essas modificações, as primeiras jurisprudências, elas foram provocadas de quantos anos para cá? Se a gente falar Uhum. de dois são 20 anos, Sim, hã. É, de lá para cá. 94, 2000 e dá quanto? É isso mesmo? É. É, acho que é, né. Como é que começou a sua porque, assim, isso já existia antes, isso, correto? correto, Só que não estava no código, não era de uma relevância essa discussão, isso. essas discussões eram feitas mais, eh, minoritariamente, e isso ganhou uma relevância muito grande, né. Isso, exatamente porque a gente sabe que a família reconhecida era a família tradicional. Só para você ter uma ideia, a lei do divórcio é de 77, 1977. Então as mulheres, né, os casais, eles não podiam se divorciar, eles eram obrigados a ficar casados. Por isso que a gente tem esse termo concubina, tá? Que é um termo que eu nem gosto de usar, um termo pejorativo. Mas as pessoas, elas não conseguiam se divorciar. Concubina antigamente, hoje seria o quê? A concubina hoje é amante, sabe, só que tinha vários tipos de concubina, tinha do homem casado, tinha a que tinha um relacionamento, mas não assumia, e hoje não, hoje tem a pessoa que se relaciona com o homem casado ou não, e aí a gente vai ver a diferença, porque pode existir a união estável com um homem casado, desde que ele esteja separado de fato, e aí a gente tem que falar desse Eu já instituto. achava que podia ter as 2 ao mesmo tempo, Então a gente tem que falar desse instituto importantíssimo que é ao longo do nosso bate-papo. sem sombra de dúvidas. Então o que é que aconteceu? As famílias, elas foram se modificando ao longo do tempo, as relações familiares, a própria necessidade, de se ter um parceiro ou não. Inclusive hoje a gente chama parceiro afetivo. Por quê? Porque não é só o cônjuge, não é só a companheira. Eu posso ter um parceiro, eu posso ter um relacionamento de mulheres, de homem,